Bom dia, irmãos e irmãs. Eu quero saudar a todos na graça, na paz, assim como também nas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja uma manhã de alegria, uma manhã de paz, uma manhã onde o nosso Deus possa realmente falar aos nossos corações, seja um culto onde nós possamos ser abençoados e ricamente abençoados pelo nosso Deus. Queremos iniciar esse culto lendo o Salmo de número 42. É um salmo muito bonito e um salmo que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde estás? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Que nessa mesma expectativa nós possamos esperar em Deus, que é o nosso auxílio, que é aquele que sempre vem em nosso socorro. E pensando nisso, nós vamos cantar o hino de número 128 do Novo Cântico. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados triviais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão.
ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quando doce a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos nos alegrar nessa manhã, queremos buscar a Tua presença, que de fato sejam preciosas as horas em que nós estamos na presença de Jesus, presença essa santa, transformadora, maravilhosa, do nosso Rei, o qual o Senhor enviou para mudar a nossa vida, a nossa história, e é Ele mesmo que faz a mediação entre nós e o Senhor. É por isso que nós podemos estar na Tua presença. Portanto, nós pedimos humildemente que o Senhor se faça presente nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, para nos abençoar. Seja uma manhã onde nós possamos experimentar da Tua presença. E que essa presença faça toda a diferença. Que nós possamos desejar, mais do que tudo, estar diante do Senhor. É o que nós pedimos, e certos de que esse desejo será criado em nós pelo Teu Santo e Doce Espírito, nós já agradecemos o nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos ler o Salmo 32, os versos de 1 a 5, um salmo que fala um pouco da história de Davi, quando ele cometeu adultério com Batseba, e ele fala um pouco dos momentos em que ele não confessou o seu pecado, da sua dor, do seu sentimento de distância de Deus, e fala do benefício da confissão, da cura que Deus promoveu na vida dele, e claro, do maior de todos os benefícios, que é voltar e estar em plena comunhão com Deus. Diz assim esses versos, Salmo 32, os versos de 1 a 5. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Nós temos a mesma oportunidade, Deus nos convida a fazer a mesma coisa, a confessar os nossos pecados, a obter o perdão que procede tão somente dele, para que possamos manter essa comunhão com ele, para que possamos receber o perdão que procede dele. Façamos isso, oremos ao nosso Deus, daí da nossa casa, da onde estivermos, e busquemos o perdão que procede dele. Senhor Deus, nós queremos aqui confessar os nossos pecados, colocamos as nossas vidas diante do Senhor e pedimos humildemente para que o Teu Espírito sonde a nossa mente, o nosso coração
e nos ajude a reconhecer que somos pecadores e pecadoras, que ainda falhamos para com o Senhor, para com as pessoas à nossa volta. Mas queremos aqui pedir perdão, pedir para que o Senhor purifique a nossa alma, o nosso corpo, o nosso ser, e nos ajude a viver uma vida de retidão, uma vida que agrada de fato ao Senhor. Purifica-nos, perdoa-nos. Obrigado pelo sacrifício perfeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquela cruz, porque isso nos possibilitou, uma vez que cremos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a obter o perdão dos nossos pecados e termos essa plena comunhão com o Senhor. Obrigado pelo perdão, obrigado porque o Senhor nos ama e tem o melhor para nós. Por isso nós te agradecemos e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto da nossa meditação nessa manhã. Eu quero convidá-los para que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7, um texto extremamente conhecido, escrito aí pelo apóstolo Paulo. Certamente a maioria de nós conhece esses dois versos de cor. Sabemos que o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, uma vez preso em Roma. É uma carta que fala sobre a alegria. Ainda que preso, Paulo expressa toda a alegria que ele sentia como servo do Senhor, uma alegria que transbordava, uma alegria que fazia toda a diferença. Por isso mesmo ele fala que toda a guarda pretoriana, ou a guarda imperial de César, estava tendo o privilégio de ouvir o Evangelho, ainda que muitas pessoas estavam a falar até mesmo do Evangelho para criar uma perseguição para ele, e isso estava redundando em transformação, em conversão da vida de muitas pessoas. E ele vai escrever essa carta, é uma carta, na minha opinião, muito íntima para com aquela igreja, uma igreja que era parceira dele, uma parceira em dar e receber, principalmente no sustento financeiro. Era uma igreja pobre, a igreja de Filipos não era uma igreja rica, mas era uma igreja que se fez parceira do apóstolo Paulo, do seu ministério, e Paulo, da prisão, vai escrever a essa igreja. E já chegando ali no finalzinho da carta, ele vai pedir para que duas irmãs, e parece que essas irmãs estavam aí numa rota de colisão, estavam discordando de alguma coisa, ele vai pedir para que essas irmãs entrassem em acordo, e mais à frente ele vai repetir o tema da alegria aí no verso de número 4, para que aqueles irmãos e irmãs se alegrassem no Senhor, e depois ele vai dizer esses dois versos que eu penso ser fundamentais para que nós possamos aprender a orar com confiança. E os dias que nós vivemos, não só os dias que nós vivemos, penso eu todos os dias, que os dias que nós vivemos são difíceis, e por isso falamos ou pensamos nisso também, mas em todo o tempo devemos orar com confiança, mas nos dias que vivemos, dias difíceis, devemos nos lembrar disso também, e eu quero tratar um pouquinho disso nessa manhã. Então vamos lá? Permitam-me ler aqui Filipenses capítulo 4, os versos 6 e 7, e diz assim os versos: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, fala aos nossos corações. Que Teu Espírito abra a nossa mente, o nosso coração para compreendermos a Tua palavra. Palavra que tem o poder de nos corrigir, de nos encorajar, de nos consolar, de nos transformar. O Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, Pai, fala aos nossos corações. É o que nós pedimos. E certos de que o Senhor falará, nós já agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A oração é a forma mais íntima de termos comunhão com Deus. E nos dias que nós vivemos, fica então a pergunta: como orar com confiança? Como é que eu oro com confiança? Como
Como é que eu vou exercer a minha confiança em Deus através da oração? Eu posso estar desanimado, eu posso estar preocupado, ou como diz literalmente o texto, eu posso estar ansioso. Como eu farei isso? Penso eu que Paulo vai explicar isso nesses 2 versos. São 2 versos simples, na minha opinião, concisos, mas 2 versos profundos quando você e eu, quando nós entendemos a mensagem que o apóstolo tinha, primeiro lá para os nossos irmãos de Filipos e depois para nós aqui hoje, para a nossa situação e para a nossa realidade. Como já disse, o apóstolo Paulo estava preso em Roma e a situação dele não era nada confortável. Uma vez preso em Roma, por causa do evangelho, a qualquer momento o imperador poderia dizer o seguinte: olha, vá lá e pode decapitar o preso chamado Paulo. Então, ele a qualquer momento poderia morrer. Não é que ele estava numa situação extremamente tranquila, num momento lá na casa dele, tomando talvez um suco, um refrigerante, pensando o quanto a vida é boa, e ele falou assim, sabe uma coisa, vou escrever uma carta lá para o pessoal da igreja de Filipos. Não, ele estava num momento extremamente difícil, um momento que ele poderia perder a vida a qualquer momento, e ele fala assim, eu vou escrever uma carta para a igreja que é a minha parceira. E nessa carta eu vou falar para eles o quão é importante vivermos para Cristo. Se você se lembrar, no capítulo 1, verso 21, ele fala, porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Para alguém dizer que morrer é lucro, é porque precisa de fato ter consciência que a sua vida pertence a Deus. Então poderia ser os últimos dias da vida dele, ou as últimas horas. Ele escreve para uma igreja pobre, mas uma igreja que era sua parceira. Ele escreve uma carta para falar de alegria, não de tristeza. Porque me parece, por conta da pandemia, por conta dos problemas financeiros, que quando nós queremos mandar uma mensagem para alguém, seja uma mensagem via WhatsApp, é uma mensagem triste. É uma mensagem mais de desespero do que uma mensagem encorajadora. Parece que a nossa fé não é uma fé viva. E olha que Paulo aqui, prestes a morrer, poderia dizer, olha gente, eu estou aqui triste, eu estou prestes a morrer, sabe lá o que vai acontecer com a minha vida? Mas não, ele manda uma carta para dizer o seguinte, e várias vezes ele vai repetir nessa carta, alegrai-vos no Senhor. Porque a nossa alegria em Deus transcende os problemas e dificuldades que nós podemos passar. Lembrem-se, ele está preso. Apesar do momento difícil, como já disse, ele ensina como orar com confiança. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, e eu quero que nós tenhamos aqui um momento para pensar sobre isso. E eu quero falar sobre o seguinte assunto, um tema maior aí, orando com confiança, mas falar sobre o seguinte assunto. As escolhas que devemos fazer para orar a Deus com confiança em tempos difíceis. Então aqui eu vou fazer uma proposta que nós devemos fazer escolhas para orar a Deus com confiança em tempos difíceis. Na minha opinião, são 2 escolhas. E eu vou usar aqui a terminologia do coração para que nós possamos entender isso. E a primeira escolha que devemos fazer para orar a Deus com confiança em tempos difíceis, e talvez a gente para aqui, é acerca do coração ansioso. O seu coração é ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? Você está extremamente preocupado com a situação que nós passamos hoje, a ponto de não viver, a ponto de não fazer mais nada, a ponto de só pensar nos problemas e dificuldades? Isso é um indicativo de ansiedade. Paulo poderia estar preocupado só com a morte dele, escreveu uma carta inteira falando, olha, eu vou morrer, eu acho que vai ser hoje, daqui a pouco, olha, está chegando um soldado aqui, acho que é o carcereiro, acho que chegou a minha vez, é agora, estou ouvindo já o barulho do desembainhar da espada aqui, a lâmina, olha, estão afiando ali, só pode ser a minha vez. Não, em momento algum ele vai dizer aqui. Nós sabemos que ele estava preso em Roma, mas se você observar, em momento algum ele fala assim, olha, está chegando a minha hora, está vindo aí o carcereiro, ou então está vindo aí o executor. Em momento algum ele fala sobre isso. Porque o coração dele estava centrado em Deus. Mas muitas vezes o nosso coração é ansioso. E nós ficamos presos
ou presos apenas no momento. Por isso que ele fala assim, e vejam, ele foi direto e reto no problema que nós temos como seres humanos. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Guardem essa expressão, de coisa alguma. E é interessante que nós ficamos ansiosos com tudo, com as mínimas coisas. Geralmente, tudo nos deixa ansiosos. Alguém definiu a ansiedade como a síndrome do pensamento acelerado. Nem chegou o dia, nós nem sabemos se viveremos até lá, mas nós estamos preocupados com aquele dia, com aquele momento futuro, que nós nem sabemos se chegará. É mais ou menos assim, eu vou perder o emprego. Você projeta isso sem saber se vai ou não acontecer, mas aquilo vira uma preocupação real para você. E aí você começa a criar as próprias preocupações que se tornam ansiedades. Espera aí, eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade do meu filho ou da minha filha daqui a 10, 15, 20 anos? Ou então a que é mais corriqueira aqui, que está próxima a nós, né? Eu vou pegar o coronavírus? Eu vou morrer? E aí isso toma conta de nós, como se fosse a única doença que nós podemos pegar, ou o único problema que pode bater na nossa porta. E vejam que quando essas preocupações tomam conta do nosso coração, elas nos absorvem. Elas tiram de nós a capacidade de viver. Não é à toa, e eu já li aqui no início do nosso culto o Salmo 42, e acreditamos que esse é um salmo de Davi, que ele fala assim, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, e como é fácil a sua alma ficar perturbada por tantas coisas. Como já disse, o meu e o seu coração se perturba ou fica ansioso pelas mínimas coisas, pelos mínimos problemas, pelas mínimas dificuldades. Talvez nós estamos preocupados com como nós vamos pagar a conta de água, de luz. Ainda que vão nos dar a isenção de 3 meses, mas depois que passar os 3 meses? O que vai ser do nosso emprego? E quando acabar a pandemia? E se eu sobreviver à pandemia, o que vai ser da minha vida? Nós, povo de Deus, não poderíamos nos preocupar necessariamente com essas coisas, porque nós deveríamos nos lembrar que quem cuida de nós é Deus. Porque pensando nisso, o apóstolo Paulo deveria estar ansioso. Eu vou morrer. Daqui a pouco vem aí o decreto do imperador e eu vou ser decapitado. O que vai ser das igrejas que eu plantei? O que vai ser dos líderes e dos membros das igrejas? Aí eu não vou estar mais aqui, Paulo dizendo, como é que eu vou orientá-los? Será que eles vão dar conta? Será que Timóteo vai entender tudo que eu orientei ele? E Tito? E Silas? Mas Paulo não tinha esses problemas, ele acreditava que Deus cuidaria das igrejas, dos líderes, de Tito, de Silas, de Timóteo, porque Deus é muito maior do que nós. E Deus é quem cuida de nós e de todas as coisas. É por isso que Paulo tem a coragem de dizer assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele mesmo, Paulo, pode ter certeza disso, não estava ansioso. Aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos nos lembrar que Deus cuida de nós. E eu gostaria de lembrar o que Jesus nos ensinou lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do verso 25. Jesus, e nós denominamos esse ensinamento do Sermão do Monte, diz que Jesus está ensinando seus discípulos e uma multidão, pobres. E lembre-se que o pobre daquela época era gente que não tinha condição de subsistir um único dia. Coxos, paralíticos, viúvas, órfãos. E certamente os fariseus que estavam ali para criticar Jesus. Uma multidão de pessoas estavam ali para ouvir Jesus. E de repente Jesus, a partir do verso 25 do capítulo 6, disse o seguinte, por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí ele responde: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. E aí ele vai fazer uma pergunta retórica: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Claro que valemos. É claro que nós valemos mais que as aves. E aí ele vai fazer outra pergunta: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus está querendo dizer o seguinte: quer seja você ou eu, fiquemos ou não ansiosos, a gente pode aumentar 45 centímetros da nossa vida? Um côvado? Não. A hora que chegar a nossa hora, Deus vai nos chamar e pronto. Nós vamos morrer, seja por quaisquer problemas, dificuldades, lutas. Quando chegar o tempo de cessar o nosso tempo nesse mundo, Deus vai nos chamar e pronto. Mas ele continua. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele conclui esse bloco dizendo o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que Jesus quer dizer? Nós nem sabemos se existirá o amanhã, mas ele está nos garantindo o seguinte: Deus nos sustentará, Deus cuidará de nós hoje. Se houver o amanhã, Deus cuidará de nós também. Mas o que é a minha e a sua missão? O que é o nosso trabalho? Buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino. Confiar que é Ele que cuida de nós. Não escolha o coração ansioso. Vá na segunda opção, vá na segunda escolha. E a segunda escolha que devemos fazer para orar a Deus com confiança em tempos difíceis é o coração confiante. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, Paulo vai continuar. Depois dele falar: não andeis ansiosos de coisa alguma, ele vai nos dar a resposta ou a solução para o nosso problema, para que nós não tenhamos um coração ansioso. Ele diz assim: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dá uma receita para vencer a ansiedade: confiar totalmente em Deus. Você é ansioso? Você é ansiosa? Confie totalmente em Deus. Ah, mas os problemas são muitos. Ah, minhas necessidades. Ah, as minhas contas. Ah, as minhas dívidas. O que quer que seja. Não há nada que nós passemos nesse mundo que seja maior do que o nosso Deus. O que Deus requer de nós é que nós confiemos totalmente nele. E se nós não confiarmos nele, o nosso coração vai continuar ansioso. E não vai ser um coração confiante. É por isso que Paulo fala: nós precisamos desse coração confiante. E se nós tivermos esse coração confiante, nós vamos fazer ou teremos a atitude correta. Tudo que nos deixa ansiosos, nós colocaremos diante de Deus através da oração. A oração. E ele fala sobre isso. Ó. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições. O que você quer pedir para Deus? Coloca através da oração. Através da oração, Deus saberá de tudo que nos deixa ansiosos. Por exemplo, Deus, sustenta a minha vida e a minha família. Eu estou morrendo de medo de perder meu emprego. Estão falando em diminuir o meu salário. Ao invés de você falar para mim,
que não tem o poder de resolver o seu problema. Talvez de falar para um colega de trabalho, talvez até mesmo de falar para o seu patrão, talvez nesse momento difícil, nem ele vai conseguir resolver o seu problema. Fale para quem resolve, que é Deus, quem tem todo o poder. É isso que Paulo está falando. Você está ansioso, está preocupado, vai falar com Deus, que é quem resolve. Coloque diante de Deus através da oração. Fale: Deus, eu estou com medo de perder o emprego. Deus, eu estou com medo do sustento que eu recebo mensalmente. Não dá para mim sustentar a minha família. E Deus vai nos dar a resposta, vai prover os recursos. Em outros sermões aqui nós já falamos a história da mulher viúva, cujo marido temia a Deus. E olha o que Deus fez na vida daquela mulher. Há outros exemplos bíblicos. Paulo fala: seu coração está ansioso, transforma ele num coração confiante. Como, Paulo? Coloque tudo diante de Deus através da súplica. Súplica é aquele momento, sabe, que você olha para o céu, ergue as mãos, ou então você está de joelho, ergue as mãos e fala: Deus, é só o Senhor que pode me socorrer. É só o Senhor que pode me ajudar. Sabe aquelas necessidades que as pessoas falam: isso aí não tem jeito não. Talvez você vai ser desenganado ou desenganada por um médico. Talvez as pessoas à sua volta falem: não tem jeito de resolver isso não. E talvez a gente vai ter que dizer: Deus, olha, me livra do coronavírus. Deus, me livra do diabetes. Deus, me livra do infarto. Deus, me livra dos acidentes. Deus, me livra dos roubos. Me livra do homem mau. E quantas vezes será que o ladrão passou na porta da nossa casa, pensou em entrar, nós estávamos dormindo, e ele não entrou porque Deus não deixou, e nós nem ficamos sabendo. Nós precisamos suplicar, irmãos e irmãs. E lembrar que ao invés de ficarmos desesperados, Deus é que vai cuidar de nós. E Paulo continua falando: se o seu coração está ansioso, transforma ele num coração confiante. Mas como, Paulo? Com ações de graça. Alguém já disse o seguinte: a gratidão fecha a porta na cara do diabo. Quando nós somos gratos a Deus pelos momentos fáceis e difíceis, pelas vitórias e derrotas, o nosso coração se aquieta em Deus. A gente vai aprender que, independente do que acontece conosco, tudo coopera para o nosso bem. Deus, eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem me dado, seja muito ou pouco. Eu sou grato porque eu perdi meu emprego. Se eu perdi aqui é porque o Senhor vai abrir uma outra porta ali. Eu sou grato porque eu estou doente aqui. E certamente o Senhor ou vai me livrar, ou vai me ensinar alguma coisa com isso. Mas o problema, irmãos e irmãs, é que nós temos uma visão, ultimamente, que invadiu as nossas igrejas, uma visão triunfalista, de que o crente não pode ficar doente, o crente não pode ficar desempregado, o crente não pode passar necessidade. Mas não é isso que nós vemos nas Escrituras. Os homens e mulheres, servos e servas de Deus, passaram por lutas e dificuldades, e por isso mesmo eles experimentaram de grandes intervenções de Deus. Então não tenhamos medo de passar por esses momentos, mas não deixe que o seu coração se torne ansioso. Confie em Deus, coloque tudo diante dele através da oração, e coloque diante dele com esse coração grato. E aí o apóstolo Paulo afirma assim: olha, se você fizer isso, colocar tudo diante de Deus, através da oração, da súplica, com ações de graças, a paz de Deus vai encher o seu coração, vai encher a sua mente, e vai te guardar em Cristo Jesus. É tudo que nós queremos. É tudo que nós queremos. Nós confiamos em Deus. Nós fazemos o que Ele quer. Nós não temos necessariamente medo de morrer. Para nós a morte não é o fim. Para nós a morte não termina tudo. Nós cremos que viveremos eternamente com o nosso Deus. Então para nós a morte não acaba com a nossa vida. Pelo contrário, inicia uma vida muito melhor. Nós não temos medo de ficar doente. Se tivermos que ficar doente, ficaremos. Mas que não seja pelo nosso relapso, porque aí é tentar a Deus.
E é a mesma coisa, não é só coronavírus. Aí você é diabético, fica aí na sua casa tomando só refrigerante, comendo bolacha recheada, está brincando, está tentando a Deus. Tem pressão alta, só está aí comendo comida salgada, está tentando a Deus. Nós não podemos brincar com essas coisas, nós temos que agir com seriedade, honrar o nosso Deus em todas as coisas. Nós o servimos com amor, com alegria, em todo o tempo. Eu gostaria de lembrar o que o apóstolo Pedro nos ensinou, lá no capítulo 5, versos 6 e 7 da sua primeira carta, quando ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Percebe? Por que eu estou ansioso? Eu não tenho razão para ficar ansioso. Deus está cuidando de mim. Então o que eu faço? Eu lanço a ansiedade sobre Deus e Ele vai cuidar de mim. Porque Ele sempre cuida. Ele cuida de nós. O coração confiante confia nas palavras de Jesus Cristo. Lembra quando Jesus nos ensinou lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E lembra, o capítulo 16 ele está falando o quê? Eu vou mandar o outro Consolador. Para nós já veio. Que é o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos ensinar, que vai nos ajudar, que vai caminhar conosco. E aí ele fala, no mundo passais por aflições, então passar por problema aqui não é novidade. Nós não podemos dizer que nós estamos assim, assustados. Para nós não é novidade passar por aflições, nós fomos avisados, desde o início. Aí Jesus continua, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós vamos vencer também. Portanto, irmãos e irmãs, confie em Deus em todas as circunstâncias da vida. Tenhamos um coração confiante. Essa é a melhor escolha. Essa é a escolha que Deus quer para nós. Eu quero concluir esse sermão dizendo o seguinte: oramos com confiança, escolhendo ter um coração confiante na presença de Deus. Primeiro, nós não ficaremos ansiosos, pois confiamos em Deus. Tudo que nos deixar ansiosos, nós vamos falar para o nosso Deus através da oração, da súplica, com ações de graças. E assim, nós vamos experimentar dessa paz de Deus que excede todo entendimento. Todo entendimento. Que nesses dias difíceis, nós possamos orar de forma confiante, com confiança, e possamos experimentar do cuidado do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua paz, da sua graça, da sua bondade. Continuemos firmes no propósito de depender de Deus, que tem o melhor para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos cantar ainda o hino de número 105, a certeza do crente. Louvemos ao nosso Deus. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e
estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos se as vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Vamos orar e encerrar o nosso culto nessa manhã? Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua graça. Que possamos aprender a orar com confiança. Possamos depositar diante do Senhor toda a nossa ansiedade. Possamos ter esse coração confiante, que depende, que confia no Senhor. Possamos receber dessa paz que vem do Senhor. Possamos celebrar a vida que só o Senhor pode nos dar. Obrigado pela Tua palavra, que nos encoraja, que nos ajuda. Muito obrigado. Nós só temos que agradecer. E fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, que somos o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.